Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Noticiário esportivo que está agitado, notícias excelentes aí antes do jogo que pode marcar a quinta vitória consecutiva do Vasco da Gama no campeonato, algo que não acontece desde 1997 e que pode marcar aí a terceira vitória consecutiva do Vasco da Gama, jogando longe de São Januário, hein? Quem diria? Hoje é Vascão da Gama contra a equipe do Galo. Isso mesmo. A gente vai falar muito aqui sobre essa explosão do sócio torcedor, muito dinheiro entrando aí nos cofres do Vasco da Gama, graças a Deus, o fornecedor de material esportivo, porque a Nike evoluiu muito as conversações com o Vasco da Gama e a gente vai falar, é claro, sobre a chegada aqui de reforços aqui, porque vão chegar mais 2 atletas aí, no mínimo, para dar um plus, para adicionar esse plantel do Vasco da Gama. Perfeito? Peço a você que não é inscrito para você se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Bom, o seguinte, hoje é Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco tem levado vantagens aí nos jogos contra o Atlético. Ano passado a gente venceu o jogo lá e o jogo aqui no Rio de Janeiro. O Atlético está muito desfalcado. O Vasco da Gama vai com força máxima e a grande novidade ali é a situação da possibilidade de já termos o Felipe Coutinho estreando como titular nessa partida, né? O Emerson Rodrigues ali estreando, o nosso Alex Teixeira fazendo a sua reestreia com a camisa do Vasco da Gama. Então é força máxima. A gente tinha uma dúvida ali no tocante ao Adson, se o Adson teria condições de jogo, mas viajou normalmente aí, certo? Então ficou faltando, infelizmente, o Paê e ficou faltando o Souza mais. O elenco do Vasco hoje vai estar reforçado e eu estou muito curioso para ver como que vai ser essa estreia do Vasco ou melhor, essa estreia do nosso Coutinho com a camisa do Vascão da Gama. Pessoal, essa situação do sócio torcedor, o Vasco cresceu e cresceu por demais. Quando a 777 Partners deixou o Vasco da Gama, a gente tinha 29 mil sócios torcedores. O Pedrinho chegou, trouxe Felipe Coutinho. Principalmente aí com a chegada do Felipe Coutinho, já somos praticamente aí 50 mil sócios torcedores, 50 mil. Cara, em poucos dias, menos de uma semana, houve um acréscimo de 21 mil sócios torcedores. O torcedor do Vasco entendendo que esse é o momento. É o maior engajamento aí da história do futebol brasileiro. E já há uma estimativa para que na próxima semana o Vasco já chegue aos 60 mil vascaínos. Perfeito, torcedor do Vasco muito empolgado diante de uma boa performance dos Gigantes da Colina dentro de campo, com as contratações aí que estão sendo feitas, como o Felipe Coutinho, porque agora quem não for sócio vai ficar difícil de ver jogo do Vasco, e também, né, com a administração aí do Pedrinho, que dentro do possível tá fazendo um bom trabalho aí, mas não para por aí, tá? A informação que a gente tem aqui nas últimas horas, a Nike evoluiu muito as conversas com o Vasco da Gama, isto mesmo. A Nike, que tem interesse ali de colocar
a marca na camisa do Vasco da Gama, no lugar da capa, seria a melhor proposta, tá? E seria algo ali para rivalizar com o Flamengo, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Isso é o retorno aí da Nike ao futebol brasileiro, a Nike que tem andado afastada aí só com o Corinthians e com a seleção, certo? Você comenta aí que esse contrato pode inclusive ultrapassar a casa de 50 bilhões de reais. Isso mesmo, é muita grana aí que a Nike está colocando na mesa. Isto tudo porque chegou o Felipe Coutinho, é o que eu falo para vocês. É a fornecedora de material esportivo dele, quem patrocina ele. E ações de marketing serão feitas, né, por todo o Brasil aí com o Felipe Coutinho. Perfeito? Bom, bora falar aqui de reforços aqui, porque o Pedrinho prometeu aí preencher mais 2 lacunas, 2 posições, certo? A gente fala aqui sobre a situação do zagueiro Mina, tá? A gente foi atrás dessa informação. Ontem as negociações continuam aí com o zagueiro Mina, tá? Inclusive o Pedrinho deve dar um pronunciamento essa semana aí sobre essa negociação com o Mina, tá? As negociações continuam e não está descartada a possibilidade da chegada do zagueiro Mina. O Vasco também fez uma sondagem, verifica a possibilidade de contratação mais de um zagueiro. O nome do Samir, muito forte aí dentro do Vasco da Gama também. Então o Vasco se reforçando bastante para esse setor defensivo. E diante de muita credibilidade aí, o Pedrinho tentando a contratação do ponta esquerda do Brian Rodrigues, né? Que o Vasco tenta um empréstimo dele com um valor fixado, com obrigação de compra depois de 1 ano, certo? Então, assim, é muito trabalho. As pessoas falam assim, ah, tá demorando, cara. Pô, zagueiro como Bambu chega rápido, meu irmão. Ponta igual Serginho, Kosovo, Rossi, chega rápido. Jogador extraordinário, demanda tempo, tá? E o Vasco tá se preparando aí para fazer um ano muito bom, principalmente na situação da Copa do Brasil, porque o Vasco quer contratar mais para que no dia 31 a gente tenha um elenco ainda mais reforçado para pegar esse jogo aí com o Atlético Goianiense. E dá para a gente chegar muito mais longe na Copa do Brasil. Apesar de que ontem o Flamengo foi beneficiado pela arbitragem, aquela coisa ridícula, pênalti que deram para o Flamengo, mas aqui é contra tudo e é contra todos e o sentimento não pode parar. Valeu, Vasco neles e a verdade prevalecerá.